Aqui eu começo o solucionário do livro de Ótica, Relatividade e Física Quântica do Moisés, ao volume 4. Eu estou usando a segunda edição, que é a mais atualizada agora enquanto eu estou gravando. Às vezes tem alguma diferença entre uma questão da primeira edição e da segunda. Quando isso acontecer eu vou indicar. Então, a questão 1 do capítulo 2, porque o capítulo 1 não tem questão nenhuma. O ângulo de incidência θ1, para o qual o raio refletido é perpendicular ao raio refratado, chama-se ângulo de Brewster. Eu já fiz aqui a esquematização dessa questão, então aqui está o raio incidente. Desse raio incidente vai ter um raio refratado e um raio refletido. Quando esse ângulo aqui é de π/2, no caso quando os raios são perpendiculares, esse ângulo de incidência aqui é o ângulo de Brewster. Então a questão na letra A pede: obtenha um ângulo de Brewster em função do índice de refração relativo N12 do meio 2 em relação ao meio 1. Então, aqui está o meio 1, aqui o meio 2, e a letra B pede para calcular esse ângulo para as seguintes interfaces: ar, água, ar, vidro comum. Pela lei da reflexão, o ângulo de incidência é igual ao ângulo de reflexão, por isso que eu indiquei os dois por θ1. E esses ângulos são todos medidos em relação a esse tracejado aqui, que é normal à superfície, que é a interface. Então, para a letra A, eu vou usar a lei da refração, que é a equação 2.3 do livro, né? Que é essa daqui, a lei da refração. E eu comecei por ela porque se eu tenho que obter o ângulo em função do índice de fração relativo, aí eu peguei uma relação que aparece essas duas informações. Aqui está o ângulo de incidência e o índice de fração relativo. Aqui também aparece o ângulo do raio refratado. Mas é possível relacionar esse ângulo θ2 com o ângulo incidente e substituir aqui. Aí quando eu fizer essa substituição só vai ter as duas informações, o ângulo do raio incidente e o índice de refração relativo, e assim eu completo a solução da letra A. Esse θ2 aqui eu vou obter da seguinte forma: olhando aqui para o tracejado, a soma de todo esse ângulo aqui, daqui para cá, tem que dar 180 graus, ou π radianos. Então, aqui eu vou ter o θ1 mais, aqui π/2, mais o θ2. Isso aqui deve ser igual a π. Agora aqui eu isolo θ2, é π menos π/2 menos θ1. Isso daqui dá π/2 menos θ1. Agora eu já posso substituir aqui. E assim eu fico com seno de θ1 sobre seno. Aqui no lugar do θ2 eu vou colocar o que eu achei, né? π/2 menos θ1. E isso daqui é igual a N12. Eu já vou falar melhor o que é esse N12. Agora eu preciso desenvolver esse denominador aqui, porque eu quero só o θ1 depois. Então vou aplicar uma função trigonométrica inversa para isolar o ângulo. E aqui no numerador eu fico com seno de θ1. No denominador fica seno de π/2 vezes o cosseno de θ1 menos o seno de θ1 vezes o cosseno de π/2. Isso aqui é igual a N12. Seno de π/2 é 1. O cosseno de π/2 é 0. Então esse denominador resulta em cosseno de θ1. Isso aqui é a tangente de θ1. E aqui aplicando a função inversa da tangente, eu obtenho o θ1 igual ao arco tangente de N12. Então aqui eu obtive o ângulo em função do índice de refração relativo. Agora eu vou para B. Calcule o ângulo para as seguintes interfaces: ar, água e ar, vidro comum. Aqui o argumento do arco tangente, N12, é igual à razão entre o índice de refração do meio 2 e o índice de refração do meio 1. Então eu preciso desses índices de refrações aqui. O N do ar é aproximadamente 1. O N da água é aproximadamente 1,33. E o N do vidro,
um vidro comum, é aproximadamente 1,52. Então agora eu vou dividir aqui ar, água e o caso ar, vidro. Para o caso ar, água, o ar vai ser o N1, que é de onde o raio está vindo, e ele vai passar para o N2. Então vai dar N2 sobre N1, que dá 1,33. E nesse caso, o θ1 é o ângulo de Brewster, né? O θ1b é igual a arco tangente de 1,33. Isso dá em graus, porque é em graus que está a solução atrás do livro do Moisés, dá 53 graus. O N12, no caso da interface ar-vidro, então vai ficar o N do vidro sobre o N do ar, vai dar 1,52. Então o θ1b nesse caso é o arco tangente de 1,52, que é igual a 56,7 graus. Então assim a gente terminou de resolver a letra B, e agora a questão está resolvida.